Hoje, meus irmãos, a igreja tem uma oportunidade única de falar sobre a oração. E eu queria começar pelos rudimentos, queria começar por aquilo que todos os judeus sabiam de cor, a Torá, o Pentateuco. Hoje nós lemos um pedacinho dele. E por que esses homens escreveram esses pedaços que a gente chama de Torá? Porque eles transmitiam a tradição oral. Afinal, a palavra tem que ser acompanhada de um rosto. Eu não posso ouvir uma palavra que não é acompanhada de uma fisionomia. Quando eu leio, de quem eu me lembro? Eu me lembro de Deus. A fisionomia que se apresenta a mim quando eu leio a Torá é a fisionomia de Deus. Foi Ele que falou. Mas como é que Deus fala? E aqui nós temos uma questão que é a questão das ciências modernas. Ciência, meus irmãos, segundo o conceito popperiano, é uma linguagem. Ciência não é criação. A pessoa que formulou a teoria da gravidade, ela não criou a gravidade. Ela usou uma linguagem para falar. E a linguagem serve para quê? Para que eu possa criar um sistema por onde eu vou interferir. É para que eu possa usar aquela linguagem e fazer com que as coisas sejam úteis a mim. É para colocá-las debaixo da intenção de quem está usando a linguagem. Com a Bíblia acontece a mesma coisa. Deus está falando. E Ele está usando qual linguagem? Aqui eu não falo de idioma, estou falando de linguagem. O Senhor fala sempre por meio da linguagem universal que está no coração de todo homem, que é a linguagem arquetípica. O Senhor está falando de coisas que são comuns a todos, em todas as etapas da nossa vida. Agora, nós não queremos ouvir, porque nós agarramos uma prancha furada, que é do modernismo, onde a gente acha que a nossa vida é feita por nós. Olha que ilusão tola. Eu que faço minha vida, eu que tomo minhas escolhas. Mentira, mentira. Minha vida, na verdade, é uma parceria entre Deus e eu. E a minha vida, na verdade, ela é um cumprir de uma missão. Minha vida é uma vocação. E eu não posso sair do eixo dessa vocação. Por isso que quando nós lemos essa batalha de Amaleque contra o povo de Deus, nós temos muita coisa para aprender e eu vou começar por aí. Primeira coisa, diz o texto que Moisés e Josué, cujo nome em hebraico é o nome Yehoshua, que é o mesmo nome de Jesus. Então Moisés e Josué tomaram a dianteira do problema. É preciso que alguém se responsabilize. É preciso que alguém assuma a liderança. É preciso que alguém vá à frente. Foi por isso que eu me coloquei frontalmente contra o iluminismo, contra o renascimento, contra a modernidade, contra o pensamento contemporâneo, porque são todos eles uma versão do pensamento de anarquia. É apenas a demolição das coisas. É apenas demolir. Não se propõe nada. Vamos queimar essa igreja. Pronto, só isso. É só para ficar olhando a igreja queimar. Não se propõe nada. Não se coloca nada melhor no lugar. É somente um pensamento anarquista infantil. É somente um pensamento revolucionário, desnecessário, que não constrói nada. E aqui eu estou separando, sim, crianças de adultos. Não dá para a gente dialogar com quem só quer viver a anarquia. Nossa cabeça não funciona assim, nossa cabeça funciona com sistemas. Por isso que a palavra do Senhor vai falar agora, mas eu preciso ouvir. O Senhor já está dizendo, o povo era muito numeroso, mas quem assumiu a missão foi Moisés, foi Josué. Por que são dois? Porque todas as coisas da nossa realidade se desenvolvem em duas camadas, concreto e espiritual. Ninguém começa uma casa sem projeto. Quantos quartos? Qual a altura? Não sei. Não vai sair nada.
vai sair um barraco, uma caverna. Porque você não pensou. E vocês sabem que a essência precede a existência. Então, o mundo espiritual precede o mundo concreto. Por isso que não adianta esse positivismo francês, brasileiro, de quinta categoria, que não leva ninguém a nada. Chegou, acabou, esgotou. Vamos virar essa página logo, se possível ainda este ano, antes que a gente vá para o céu, que aí vai ver lá do céu as coisas acontecendo. Alguém precisa assumir. Não, padre, mas todos nós somos líderes, isso não existe. Quem vai colocar o pescoço para ser cortado? Todo mundo não vai, não. Quem vai pagar a conta no final? Todo mundo não vai, não. Quem é que vai assumir quando der errado? Todo mundo? Não vai, não. Então acabemos com essa ilusão. Isso é ilusão. Isso é coisa que não funciona. Alguém precisa dizer, eu vou. Na nossa casa é assim. Não, hoje todos vão fazer o café da manhã, pois ninguém vai comer, porque ninguém vai. Todo mundo e ninguém parece que são sinônimos, né? Alguém precisa se colocar. E nós vamos entender como é que isso acontece. Então Moisés e Josué assumem esse lugar, que é um lugar muito difícil. Porque qualquer erro nosso, e aqui eu me coloco junto com eles aqui, de maneira quase arrogante, me perdoem, eu me coloco por quê? Porque os erros da liderança são sempre amplificados. É muito injusto. Vou dar um exemplo, não é? Tem uma sala com 50 assistentes, um médico. Os 50 assistentes erraram. Quem é que vai ser responsabilizado? O médico. E todo mundo vai descer além. Não tem pena, não. Não tem pena. Não existe compaixão, não. Por isso que, primeira coisa que a gente aprende aqui, a liderança é um lugar de solidão. E graças a Deus, Moisés tinha esse homem que era Josué. Enquanto Josué ia para frente da batalha, porque alguém tem que empunhar a espada, alguém tem que ir para frente para matar os amalecitas. Moisés ia lutar de outro jeito. Eu anotei bastante coisas aqui, porque são interessantes, né? Moisés disse a Josué, escolha homens para nós. Mas Moisés não ia para a batalha. Olha como é que o Rabino Rashi explica. Aqui estamos no século XVI, eu acho. Ele diz assim, para mim e para você, é porque Moisés se comparou a Josué. Quando nós temos um problema, nós não pensamos quem é o maior ou quem é o menor. Quando nós temos um problema comum, qual é a nossa única intenção? Resolver o problema. Aqui Moisés está dizendo, Josué, é hora de unir o povo. É tão triste quando a gente vê numa família só um lutando. É tão triste quando a gente vê numa casa só um dando sangue. É tão triste quando a gente vê numa igreja somente um se sacrificando. Por isso que eu entendo Moisés descer e dizer, veja, escolha os homens de bom coração, escolha aqueles que querem, porque tem uns que não querem não. Esse Josué, não escolha. Quem só vai para lá para pegar um papel e analisar, deixe lá, jogue longe. Só vai atrapalhar. Quem vai para reclamar, não leve. Mas escolha sim. Deve ter alguém que vem para nos ajudar. E eu quero agora pedir isso a você. Se você pode fazer o bem a quem você ama, faça. Se você pode contribuir, se você pode ajudar, ajude. Ai, padre, mas isso, mas aquilo. Colocou desculpa, já está fora. Me perdoem, mas nós não temos mais tempo para indecisões. Porque a indecisão e a ambiguidade caminham juntos. Chegou a hora de nós sabermos quem vai para a frente da batalha e quem vai para cima da montanha lutar. Então, interessante, né? Como é que a gente entende isso? Escolha homens para nós. Porque deve existir honra dentro de um povo. Deve existir honra dentro de uma família. E pessoas honradas lutam lado a lado. Não lutam um contra o outro. É triste quando o filho fala mal da mãe e do pai. É triste quando a mãe ou o pai falam mal dos filhos. É triste quando o esposo e a esposa falam mal um do outro.
É triste quando nós na igreja ficamos falando mal um do outro. É claro que nós temos falhas. Nenhum de nós aqui, incluso este que vos fala, tem a prepotência de achar que nós somos irrepreensíveis. Mas nós temos problemas muito maiores. Nós temos muita coisa para resolver. Nós temos que olhar para o mesmo adversário e eliminar o adversário. E quem é o adversário? Vai aparecer aqui, não é? Aí Moisés diz: vá e batalhe contra Amaleque. Por que esse vá, esse ir aqui do hebraico é tenha coragem, tenha ânimo. Por que, padre, que é necessário ânimo e coragem? Porque quando uma pessoa vai fazer qualquer coisa desanimada, ela já está decretando a sua própria derrota. Derrotismo atrai derrota. Vitimismo atrai derrota. Pessoas que gastam tempo reclamando estão enfraquecendo. Quem reclama está se enfraquecendo. Não é só porque é irritante, não. É porque a reclamação, a murmuração, ela vai enfraquecendo aquele que fala. Você vai fazer um tratamento, então tenha ânimo. Vai doer, você sabe que vai doer. Você sabe que vai ser difícil, então tenha ânimo. Porque o ânimo já vai te fazer vencer 50% dos problemas. Tenha ânimo. Diga isso agora para a sua própria alma. Eu tenho tocado muito nesse aspecto, porque fazendo uma linha histórica, a filosofia recente é quase toda ela pessimista. A filosofia recente é quase toda ela uma filosofia de niilismo. E as pessoas acham lindo. Eu sou tão esperto, padre, eu sou pessimista. Ah, é? Já tinha isso lá nos cínicos da Grécia. Tem nada de novo não, viu? Por isso eu queria te convidar. Tenha ânimo. Ai, mas a conjuntura social é difícil, mas o Ocidente contemporâneo... Tenha ânimo, porque se você for para a batalha, já com esse pensamento, você vai ser o primeiro a morrer. E numa luta, talvez nem dê tempo de enterrar você. Então tenha ânimo. Diga isso agora para a sua alma. O ser humano tem uma capacidade tão grande que Deus deu, na hora que a gente vai tomando ânimo, o fogo do entusiasmo vai nos consumindo. E o fogo, a lâmpada do entusiasmo, ela vai colocando as coisas no lugar. Ela vai equilibrando a nossa alma, para que a gente lute na hora certa, dando o golpe certo contra o único adversário. Vá e lute contra Amaleque. Tem outra coisa aqui bonita que a gente aprende ouvindo os rabinos. Não foi o povo dos amalecitas, foi apenas Amaleque. Foi apenas o líder deles. Por que que o judaísmo traz que Amaleque se levantou contra Israel? Aqui, meus irmãos, é uma sutileza que somente os judeus conseguem escrever. Por que que alguém quer fazer o mal contra mim? Não tem explicação. Às vezes as pessoas querem fazer o mal de graça. Ah, não gostei de você, vou lhe perseguir. Pois é, Amaleque. E tem outro detalhezinho que Deus mandou, Moisés, mate esse homem. Ele teve a chance de matar. Aí Moisés não matou Amaleque. Amaleque agora foi lá e com raiva, do nada. Por que é do nada? Ele não queria a terra, o povo não se levantou contra ele, não era uma ameaça, ele não precisava ir para ali, para aquele lugar, mas ele foi. Por quê? Não tem explicação. E aqui foi uma verdadeira aula para mim. Na filosofia eu trabalhei a origem do mal, quando fui escrever, meus trabalhos de filosofia. E a gente fica pensando, por que o mal? De onde vem? Qual é a razão? De onde começa? Onde vai? Mal radical, mal objetivo. Aí vem o texto e diz assim, meu filho, não interessa a origem do mal não, interessa que o mal se levantou. Não interessa se a farpa que está no seu pé mede 1 ou 2 centímetros. Não interessa, interessa você tirar. Não interessa se o câncer que está ameaçando a pessoa é um câncer desta ou daquela origem. E eu digo isso porque tem gente que quer entender as coisas. Por quê? Cabeça de grego. A gente acha que entendendo vai amortecer a pancada. Não.
Se o carro vem a 100 por hora, se está a 100, se está a 50, se está a 40, a pancada vai matar do mesmo jeito. Interessa eu sair da frente do carro. Então vejam como os judeus são, né? Moisés, não fique pensando de onde vem o mal, por que Amaleque, e por qual razão. Não, o que é que Deus disse? Vai, lute, acabou. Se nós temos um problema, nós temos que resolver. Depois a gente vai para a camada sapiencial. Depois que eu resolver, que eu estiver num tempo de paz, aí eu vou entender por que eu passei por aquilo. Mas na hora é resolver, é expulsar. E Amaleque não tinha razão. E aqui tem um detalhezinho também que a gente aprende lendo o Rabino Rashi. Ele diz que Amaleque era conhecido porque ele usava também feitiçaria nas suas batalhas. Ele usava terror, cortava as pessoas, queimava as pessoas vivas, fazia estupros, e, enfim, coisas de barbárie, mas ele também usava de feitiçaria para assombrar, porque um coração amedrontado é um coração paralisado, um coração abalado é um coração que fica alterado. Então, Moisés diz, nós não vamos ficar parados não, nós vamos para a luta. Aí ele diz, vá e batalhe contra Amaleque. Olha o que diz aqui, amanhã estarei no topo do monte, amanhã é na hora da batalha. Na hora da batalha eu vou lutar junto com vocês. Isso aqui é tão bonito, não é? Eu te apoio, Josué. Você vai me ver junto com você espiritualmente, porque na hora da luta, Amaleque, cujo nome significa aquele que puxa para o vale, ele vai querer levar a batalha lá para o fundo, lá para a lama. Amaleque vai querer descer o exército de Israel, coitado do exército de Israel, com enxadas, com foices, com um pedaço de pau. E Amaleque com seu exército todo treinado, tinha até marcado a hora que iam vencer Israel. Eles foram. E Moisés disse, eu estarei com você. Inclusive, meus irmãos, aqui tem uma coisa muito interessante. Por que Deus se desagradou de Davi? Porque enquanto o seu povo estava na luta, Davi estava deitado nos lençóis de seda com a mulher do seu general. Aí Deus disse, Davi, você não me representa. Enquanto o meu povo está lá na frente, você tem que ir também. Não sei se eu estou sendo claro. Se alguém que você ama está em um problema, lute junto. Lute junto. Acabe com esse verbalismo infértil de apenas dizer coisas. Vá, coragem, eu te amo, você é importante para mim. Ok, e vai se levantar quando? Para me ajudar? Não, eu não vou. Então pronto, cale a boca, fique no seu canto. Não me interessa. Palavras vazias não me interessam. Não vão te levar a canto nenhum. Por essa razão que Moisés diz, vá e eu vou lutar junto com você. Observe na sua vida, quem é que luta junto com você? Quem é que está junto da batalha com você? Padre, que batalha é essa? É a batalha da vida. Viver é difícil. Quem é que está lutando com você? Porque é muito comum as pessoas trocarem as pessoas valiosas por gente que não vale nada. É muito comum as pessoas trocarem mulheres valiosas por pessoas que não valem nada. Não troque quem luta ao seu lado. Não troque, não jogue fora quem luta ao seu lado. Mas nós temos dificuldades. Vai ter sempre. Ser humano é complicado. Se ninguém te disse, eu te digo. Ser humano é complicado. Até Deus achou. Quando criou, disse, isso aqui é diferente, né? É mais do que bom, é muito bom. Nessa hora, disse Moisés, amanhã estarei na frente da batalha? Não, no topo do monte, com o cajado de Deus na minha mão. Por que Moisés foi para o topo do monte? Porque Moisés disse, vocês lutam com as espadas, e eu luto a batalha espiritual, porque Amaleque vai lutar também com feitiçaria. E feitiçaria, maldade, bruxaria não se vence apenas com inteligência e armas.
Batalha espiritual se vence com armas espirituais. Por isso, por favor, nunca mais zombe de quem vai para a oração. Nunca mais desdenhe de quem vem para a igreja. Nunca mais, porque é essa pessoa que está mantendo sua família de pé. É essa pessoa que você diz que vem para a igreja todo dia, que é exagero, é ela que está rezando por você enquanto você está fazendo suas provas. É essa pessoa que você zomba. É essa pessoa que você diz que não tem que ir tanto para a igreja, é ela que está mantendo o seu casamento de pé, sua família de pé. Acabemos com esse pensamento terrível. Ai não, padre, eu sou a pessoa da ação. A ação sem oração, meus irmãos, não vai a canto nenhum. Quantas pessoas bem intencionadas agiram e não conseguiram muita coisa, não. Por isso Moisés disse: eu já sei como combater Amaleque. Ele quer levar a batalha para baixo. O lugar chamava-se Rafidim. Rafidim, ou Refidim, significa o lugar do descanso. O povo de Deus, eles queriam passar por essa região porque eles queriam descansar. Eles estavam caminhando há muitos dias e eles queriam parar um pouco. Mais um ensino para nós. De vez em quando nós queremos a mesma coisa, não é? Ah, Deus, eu estou tão cansado, eu queria um tempinho de descanso. O povo também quis, porque a luta era grande. E quando eles pensavam que iam parar, lá vem Amaleque. Nós não temos paz às vezes, nesta terra não. É sempre um problema, depois outro. Em Rafidim, Amaleque queria puxar a batalha para dentro da lama. Aí Moisés percebeu qual era a intenção dele. Ele queria tirar a visão dos israelitas. Ele queria quebrar o espírito dos israelitas. Ele queria destruir por dentro. Aí foi nessa hora que Moisés, um homem de Deus, como é importante ter um homem de Deus que nos instrua. Moisés disse: enquanto vocês lutam lá embaixo, eu vou lá para o topo daquela montanha. Estão vendo? Vocês vão me ver lá em cima, eu, um velho, lá em cima, rezando por vocês, enquanto a batalha se desenrola. E cada vez que eles queriam desanimar, eles olhavam para Moisés, que estava onde? No alto. Logo, eles precisavam fazer o quê para olhar para Moisés? Levantar a vista. Amaleque queria que eles olhassem para baixo e Moisés queria que o povo levantasse a vista. E não só isso. Eu estarei no topo da montanha com o cajado de Deus. O que é o cajado de Deus? 3 explicações. Primeiro, o cajado serve de apoio. Eu estarei com o cajado de Deus, dando apoio. Nós precisamos dar apoio uns para os outros. Apoie, porque tem muita gente querendo desanimar por causa do cansaço, por causa de Amaleque. Tem muita gente querendo desistir, tem muita gente querendo desanimar, e quando a gente está desanimado, a batalha já está perdida. Tem muita gente desanimada porque é difícil. Não menospreze a dor do outro, dê apoio. Padre, por que cajado é apoio? Quando um senhorzinho aí, com os seus 90 anos, começa a fraquejar a perna, o que ele usa para se apoiar? Uma bengala. E a bengala serve de apoio? Serve. Na hora que ele vai cair, apoia. Então eu subirei com o cajado de Deus, ou seja, eu darei apoio. Você tem dado apoio às pessoas? Encorajado as pessoas? Quando você olhar para alguém que você ama e ver que essa pessoa está desanimada, anime essa pessoa. Dê palavras de ânimo, dê palavras de encorajamento. Anime. Você tem esse poder. Moisés disse: vocês vão olhar para mim e vão me ver lá em cima com o cajado de Deus na mão. Segunda explicação para o cajado: também o cajado servia de defesa. Quando aparecia um lobo, quando aparecia uma fera, quando aparecia um ladrão, eles batiam com o quê? Com o cajado. O cajado de Deus era útil para defender. Eu vou te defender. Aqui, não sei se vocês perceberam, são todas as funções do homem da casa: apoiar, encorajar,
defender. Moisés está agindo como pai da família toda, encorajando. Eu sou um velho, mas eu vou lutar junto com vocês. E a terceira função do cajado, o cajado também tinha sido um presente de Deus que simbolizava a fecundidade, o milagre. Vocês sabem que há muita coisa na nossa vida que nós dependemos de milagres. Milagre é a intervenção de Deus direta na história. O povo não ia vencer, tanto que o nome lá passou a se chamar Altar do Milagre, depois que eles venceram a batalha. Moisés disse, Josué então fez como Moisés disse, guerreando contra Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Hur subiram ao topo do monte, eles escolheram subir ao monte para levar a batalha para o alto, sob o olhar de Deus. E naquela hora que eles levaram a batalha para o alto, enquanto Moisés mantinha sua mão para cima, além de subir a montanha, eles ainda estavam com o braço, Moisés ainda estava com o braço levantado. Para quê, padre? Deixar claro que o braço de Moisés estava levantado. É para dizer que era para olhar para o céu. Era para olhar mais alto que a montanha. Não é a mão de Moisés que faz a vitória vir, é o olhar diante de Deus. Olhem o que a gente aprende aqui com o rabino. Ele diz o seguinte: será que eram as mãos de Moisés que venciam a guerra? Não. As mãos de Moisés serviam para ensinar que o povo confiava em Deus. O coração do povo estava subjugado nas mãos de Deus. Eu lutei, Senhor, mas eu lutei confiando em Ti. Eu batalhei, mas o meu coração, minhas decisões estão em Ti. Diz aqui o texto que enquanto Moisés tinha as mãos para o alto, Israel ganhava. Quando ele baixava sua mão, Amaleque ganhava. As mãos de Moisés ficaram pesadas, porque batalha espiritual também cansa. E na hora que as mãos de Moisés ficaram pesadas, qual foi a atitude de Arão e de Hur? Eles fizeram duas coisas. Primeiro, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo de Moisés. Interessante esse gesto. Por que eles colocaram uma pedra debaixo de Moisés? Pedra está associada a sacrifício. Ali era Moisés dizendo: se for preciso eu morrer aqui rezando por vocês, eu morrerei. O que é que isso significa na prática? A aceitação da vontade. O assentimento da vontade. Deixa eu dizer isso de um modo bem prático. Enquanto a gente resiste, o sacrifício fica pior. Ah, vou acordar cedo, que coisa chata. Por que eu não já tenho 40 anos? Enquanto você resiste, é pior. Ah, esse trabalho, de novo ir para o mesmo lugar. Ah, essas panelas. Enquanto você resiste, o sacrifício piora. A pedra embaixo de Moisés era ele dizendo: eu aceito a minha vocação e derramo o meu sangue se for preciso. Por que isso é tão importante? Porque ninguém demove uma pessoa decidida. Pessoa decidida não se importa com a opinião. Pessoa decidida não se importa com elogio. Pessoa decidida não se importa com circunstância. Pessoa decidida só se importa em chegar aonde tem que chegar. Moisés, quando sentou-se sobre a pedra, estava dizendo: eu só desço daqui quando os meus irmãos vencerem. Então era como se Moisés dissesse: se Deus não der a vitória, eu morro aqui mesmo. E a segunda explicação sobre a pedra. Meus irmãos, se alguém que você ama está num grande sofrimento, você consegue fazer uma festa?
Se alguém que você ama está muito triste, você finge que essa pessoa não está sentindo nada? Pois é, cuidado com a indiferença. Moisés sentou-se na pedra e não numa almofada para dizer: eu não posso ficar confortável enquanto meus irmãos estão na batalha. Eu estou unido a eles no sofrimento. Agora nós entendemos por que a gente jejua. Agora entendemos por que nós fazemos oração. Enquanto os nossos estão no sofrimento, nós estamos combatendo pela oração e pelo jejum. Moisés se sentou na pedra para dizer: fiquem tranquilos, enquanto vocês sofrem aí embaixo, derramando sangue e se ferindo, eu sofro aqui em cima. E concluindo este arco da primeira leitura, diz o texto que a outra atitude de Arão e Hur foi segurar as mãos de Moisés, um de cada lado, para que as suas mãos permanecessem erguidas. Sabe o que é isso aqui? Um dogmazinho que a gente na Igreja Católica sintetizou, chamado Comunhão dos Santos. Nós estamos agora rezando, mas nós não estamos sozinhos. Não é só a Paróquia da Glória que está rezando, tem uma multidão rezando junto conosco. Quando você está na sua luta, você que é batizado, não duvide, tem uma multidão ao seu lado rezando junto com você. Por isso não desanime, não retroceda, não deixe que seus braços se abaixem. Arão de um lado e Hur do outro está falando sobre oração de intercessão. Estão falando aqui para nós sobre comunhão dos santos. Por isso que nós pedimos o auxílio de Santa Teresinha, de São Padre Pio, de São Carlo Acutis e dos outros. Porque nós não lutamos sozinhos. Acabe com essa solidão prática que muitas pessoas querem viver. Não, eu não estou só. Por isso os braços de Moisés foram erguidos, e fazendo um paralelo com o que nos ensina Militão de Sardes, que Jesus viveu todas as coisas do Antigo Testamento. Onde é que Jesus sobe numa pedra? No Calvário. E onde é que seus braços ficam esticados, elevados o dia todo? Na cruz. Mas não tem Arão e Hur. O que é que tem de um lado e do outro? 2 pregos. Porque Jesus é o grande intercessor. Jesus é o grande esposo que está de mãos elevadas enquanto nós estamos vivendo a nossa vida. Por isso que eu não estou só. Eu não desconfio. E quando o medo tenta me arrepiar, eu confio nele, no Senhor. Eu confio no Senhor. Palavras que Jesus ensinou a Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós. Confiança é a tradução latina para a palavra pistis. Lealdade e confiança. Para a palavra emuná. Terminamos aqui? Não, tem uma coisa. Diz que eles permaneceram ali, segurando as mãos de Moisés até o pôr do sol. Lembram que eu disse a vocês, diácono Gilson, lembram que eu disse a vocês que os amalecitas eram também astrólogos e feiticeiros? Eles tinham determinado que horas iriam vencer Israel. E eles disseram que iam vencer Israel ao anoitecer. E o que é que Deus fez? Deus segurou o pôr do sol. E eles perderam a noção do tempo. E a batalha foi vencida por Israel antes do pôr do sol. Peçamos ao Senhor esta graça para a nossa vida. Uma oração forte como um combate. Oração é combate. Oração é luta. E aqui eu quero terminar com o evangelho de hoje, porque Jesus certamente conhecia toda essa explicação que eu disse. Porque Jesus aprendeu com o seu pai José, que era um homem, o único elogio que é dado a José no evangelho
era um homem, o que é ser justo no Evangelho, na Bíblia, ele vivia e ensinava as leis de Deus. Então quem foi que ensinou Jesus sobre a batalha de Rafidim? Foi José. Evangelho de hoje, Jesus contou uma parábola. Por quê, padre? Porque o ensino é difícil. Quando o ensino é difícil, eu vou diluindo por meio da forma do gênero literário. Aula de literatura de graça aqui. A gente muda o gênero literário para que nós tenhamos um estilismo, um estilo que seja mais fácil na retórica. Então, Jesus, que é um homem de estudo, ele conta uma parábola. Qual foi a parábola? E aqui São Lucas já dá a dica, fazendo uma introdução. Ele diz, essa parábola eu vou contar para falar que é necessário rezar. Você bebeu água hoje? Por quê? Sem água, tomba, morre. Vocês se alimentaram hoje? Sem comida por uns dias, nosso corpo se enfraquece. Vocês estão respirando? Por quê? Porque o oxigênio é vital. Oração é vital. Oração é essencial, oração é necessária. Então, por favor, nunca mais se envergonhem, acabem com esse autoflagelo que nós católicos vivemos. A gente adora se autoflagelar. Acabem com isso. Eu tenho orgulho da minha igreja. Minha igreja formou o pensamento ocidental tal qual ele é. Não me envergonho da minha igreja. Morrerei com ela. Morrerei filho dela. Amo minha igreja, dou minha vida por ela. Ela é minha mãe. Ela me gerou para Deus. Acabem com esse autoflagelo que as pessoas têm, inclusive dentro da igreja. Se levantam pseudo-pregadores dizendo, quem fundou a igreja foi Constantino. Nem estudam. Porque nem lógica tem isso. Irineu de Leão, que é antecessor dele. E Policarpo diz, não era da igreja não? Pois é. Então acabemos com esse autoflagelo. Jesus diz, é necessário, é vital rezar. Eu ia pedir a você que não se envergonhasse de rezar, porque você está fazendo algo vital para a sua família, para a sua vida. Rezar é vital. Quando alguém te chamar para rezar, imagine que essa pessoa está dizendo, eu vou te dar uma coisa que é vital. Rezem em casa, rezem na igreja, venham para a paróquia, rezem na casa de vocês, rezem no trabalho, rezem no carro, porque rezar é vital, como beber água, como respirar, como se alimentar. Não só é necessário, como também é preciso rezar pantoté. É preciso rezar em todas as situações. Estamos celebrando? Vamos celebrar e rezar. Estamos chorando? Vamos chorar e rezar. Estou com meus amigos? Vamos viver essa amizade e rezar. Estou sozinho? Vou viver minha solitude e rezar. Rezar sempre. Então não é só para rezar hoje que você vem para a igreja. Não, padre, mas hoje é o dia especial. Eu também acho. Mas amanhã eu tenho que rezar também. Pantoté. Eu tenho que rezar em todas as situações da minha vida. Minha mãe precisa de mim, vou rezar com ela. Meu pai morreu, vou rezar por ele. A oração cabe em todos os lugares da nossa vida. Ficou claro? Terceiro conselho. Rezar, rezar sempre e rezar sem desanimar. Eita, essa é a parte difícil. Rezar sem desanimar. Não deixe que ninguém quebre o seu espírito. Padre, acabei de ser traído. Reze. No começo a oração vai ser, Senhor, mata. Depois a oração vai ser, Senhor, deixa bem longe de mim. Até que a oração vai ser, Senhor, que seja feliz. Lembrem disso. Rezar sem desanimar. Vocês sabem qual é a maior agressão para os nossos adversários? É o nosso rosto feliz. Você quer deixar seus adversários loucos de raiva?
Apareça sorrindo. Apareça melhor do que ontem. Você quer deixar as pessoas em desespero, os que não gostam de você? Melhore. Mostre que você sim sentiu, mas você continua feliz. Porque a sua felicidade não é extrínseca, é intrínseca. Está dentro. E ninguém entra na minha alma, só Deus. Por isso que o Senhor disse, não desanimem. Há pessoas que desanimam por tudo. Ah, meu Deus, eu vi um passarinho morto, vou passar o dia triste. Ok, enterra, segue a vida. Ai, padre, é porque eu pensei nas crianças sofredoras. Essas músicas, né, que as pessoas escutam. Pois é. A gente vai lembrar deles, mas eu não vou me abalar. Eu não vou desanimar o meu coração. Eu vou estar sempre com ânimo. Isso é verdadeiro. Não desanimar. E aí o Senhor vai contar essa parábola dizendo, na mesma cidade tinha um juiz e uma viúva. Se eles estão na mesma cidade, eles deviam se conhecer. Mas aqui tem uma coisa, é o Evangelho falando sem falar. Observem. Quando é que alguém vai até um juiz? Ah, padre, meu irmão não me deu bife. Eu vou lá no tribunal. É assim? Não. Quando é que eu vou no tribunal para pedir a um juiz? Quando os relacionamentos falham. Quando não dá mais para conversar. Quando não é possível mais conversar. Aí eu vou no tribunal. Quando tudo desmorona, aí eu vou no tribunal. Por que eu estou dizendo isso? Essa mulher é o quê? Uma viúva. O que é que a lei de Deus mandava? Cuidem das viúvas e dos órfãos. A lei de Deus mandava. Nessa cidade, ninguém cuidou da viúva. Ninguém cuidou da causa dela. Se ela tivesse um marido, um filho ou um pai, ela não estaria passando por isso. Mas como ela não tinha pai, ela não tinha marido, viúva, e não tinha filhos, todos os bens dela seriam devolvidos à família do marido. E ela então pediu a todos os amigos ajuda e ninguém a ajudou. E, gente, isso é tão triste. Quando a gente se percebe desamparado. Quando a gente percebe que tem um monte de gente na nossa vida, mas que nós estamos sozinhos. É terrível. Foi o que a viúva da parábola, por isso que eu disse que é linguagem arquetípica. A viúva quer acessar isso no nosso coração. Há momentos em que todas as nossas seguranças caem. Ela não tinha um pai para falar por ela. Ela não tinha um marido para falar por ela. Ela não tinha um filho para falar por ela. E antes que você pense, eu já lhe digo, tem muita gente que tem os três, e é mesmo que não ter nenhum. Onde estavam os homens dessa cidade, que não observaram a lei de Deus que dizia, cuide da viúva, porque ela não tem ninguém por ela. Não é que ela é incapaz, é porque uma mulher nunca se arrisca. Quem se arrisca por ela é o pai, o esposo e o filho. No dia que você olhar para uma mulher subindo uma escada para agitar um telhado, pode pensar, essa casa não tem homem não. Não tem. Porque ela que está se arriscando. É triste. Mas é isso que o Evangelho está tocando hoje. Há momentos em que nós não temos ninguém por nós. Mulher ou homem. Há momentos em que você se sente desolado e desamparado. O que é que restou para essa viúva? Ela tinha boca. E ela tinha pernas. O que é que ela fez? Eu vou pedir ao juiz que olhe pela minha causa.
o juiz a ignorava. E o que é que ela fazia? Perseguiu o juiz. Está indo para o mercado, eu vou perseguir ele até lá. Está indo para casa, eu vou ficar na janela dele até ele me escutar. Está indo conversar, eu vou perseguir. Ela pediu. Porque ela não tinha ninguém por ela, só esse juiz, que era um bom homem? Não. Era um homem que não era temente a Deus e nem era respeitador dos homens. Ele ignorava a viúva. Mas o juiz tinha uma fraqueza. Qual era a fraqueza do juiz? Ele pensou duas coisas, eu até anotei aqui. Primeira delas, eu já disse, não é? Onde estavam os homens que não cuidavam dela, e ele pensou, primeira coisa, eu vou logo fazer o que essa mulher está pedindo, porque ela já está me aborrecendo. Ela não vai parar. Ela não vai sossegar até eu ouvi-la. Então eu vou fazer logo. Qual era a fraqueza dele? Ele não queria ser importunado. E a outra coisa, ele diz aqui, né, no grego, eu vou fazer logo antes que ela me dê um soco no rosto. Porque é o que falta ela fazer. Insistência e persistência. Jesus usa esse argumento que os gregos chamam de argumento catafático. É o contrário, para perguntar. E nós, quando falamos com Deus, é assim também? Deus é indiferente ao pedido de vocês? Jesus pergunta. Deus é indiferente? Deus é mau? Não. Então não duvidemos que a nossa oração alcançará todas as coisas. Tudo que você, padre, eu queria um batom da moda, até isso aí, que a gente considera uma coisa sem valor, até isso Deus nos dará. Deus nos dará tudo que nós pedirmos, porque Ele não é esse juiz, Ele é um pai. Creio que a gente pode agora cantar. Vamos rezar cantando. E Deus não fará justiça aos que estão clamando por Ele, a sua igreja. Ele fala isso no texto. Deus não vai fazer justiça à sua igreja, que clama por Ele dia e noite. Deus não vai derramar do céu as graças. Jesus responde, Deus vai fazer e vai fazer logo. Mas será que as pessoas vão esperar por Ele? Exercite sua paciência. Exercite sua espera. Exercite. Por que, padre, que eu tenho que esperar? Vou resumir como os rabinos me ensinaram. Se uma plantinha pequena já começa a produzir frutos, o que vai acontecer com os galhos? Se quebram, porque não tem estrutura. Espere. Se Deus não deu o que você pediu, continue pedindo. É porque ainda não é a hora, a planta não está madura. Mas quando sua vida estiver madura, os frutos vão vir sobre você. Amém? Olha para quem está ao teu lado, que você veio com essa pessoa, as pessoas que vieram com você. E pergunte para essa pessoa, você está desanimado? Pela cara eu já vejo aqui 30% desanimados. E tem um fenômeno interessante. Nós temos visto muitas pessoas jovens desanimadas. Muitos jovens desanimados. Não estou mexendo com vocês não, só quero levantar essa reflexão. A idade dos perfumes mais vívidos é a juventude. A idade de exalar perfume de vida é a juventude. Para nós que já passamos dos 20, nosso perfume é diferente, né? É outro, demora mais. Mas a juventude tem um perfume maravilhoso. Vamos agora cantar um instante. Prepararam qual? Ah, certo. Entendi.
Abaixe a sua cabeça um instante. E eu queria que você ficasse à vontade diante de Deus, porque a oração é falar de coração a coração. Quando se levanta Amaleque, eu me levanto na oração. Nada resiste a um coração que reza. Todos os muros caem diante de um coração que reza. Todas as portas se abrem diante de um coração que reza. Continue rezando pelos que você ama. Continue rezando por aqueles que são importantes para você. Quando pensar neles, reze. Quando lembrar deles, reze. Quando se preocupar com uma situação que é maior do que a sua capacidade de resolver, reze. Nada é impossível ao que reza. Eu queria que você rezasse com as suas palavras. Peça a Deus forças. Peça a Deus ânimo. Peça a Deus coragem. As batalhas se levantam sem explicação. Mas, Padre, por que essa pessoa não gosta de mim? Eu não sei. Amaleque não tinha razão para não gostar de Israel. Por que tanta maldade? As pessoas passam horas nessas discussões. Eu não sei. Deus não responde. Ele só responde que Amaleque se levantou. E Moisés foi maior, porque se apoiou no Senhor. Se apoie no Senhor. Padre, eu posso chorar? Deve chorar. O choro é o suor da alma. As almas que estão trabalhando muito choram. Mas não desanime. E se você recebeu a bênção de ser igreja, de ser família, lutem um ao lado do outro. Não lutem um contra o outro. Há casas que são verdadeiros octógonos de luta. Nem sei se o nome é esse, se não for me perdoem. Há casas que se tornaram ringues de batalha, onde as pessoas vivem como adversários. Vocês não são adversários. Há casas, há famílias, há grupos da igreja, onde as pessoas são indiferentes. Cuidado, meus filhos. Eu queria terminar esta oração de um modo muito singelo. Moisés levantou a mão e eu entendi por quê. A mão representa a decisão, representa o querer, aonde eu vou alcançar. Moisés põe a mão para o céu. Eu quero vencer a partir do alto. E eu quero levantar a mão dos meus irmãos que estão com medo deste exército terrível. Se você veio com alguém que você ama muito para a igreja, segure a mão dessa pessoa. Apoie essa pessoa. Apoie. Esposo apoia a esposa, esposa apoia o esposo. Os pais apoiam os filhos apoiam os pais. Um irmão de igreja apoia o outro. Apoio, defesa. Eu te defendo. É tão bom quando alguém nos defende
Quando alguém diz, não, você está errado. Eu conheço ela, eu conheço ele. Não é assim como você diz. Ser defendido por alguém. Saber que alguém está na nossa vida para nos defender. Jesus se coloca como defensor da viúva. Eu te defendo. Na parábola o Senhor está perguntando, quem defendeu esta viúva? Ninguém. Aqui tem tanta gente hoje que está desamparada, que está desolada nas garras de Amaleque. E eu também seguro tua mão, porque nós vamos esperar os milagres de Deus juntos. Os milagres vão vir, as graças vão chegar, e eu não quero que você se desespere. Não quero, eu te apoio.